Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai dar, na verdade, continuidade, ao cálculo de área de figuras planas. Na aula passada nós vimos aí como que a gente calcula a área dos quadriláteros, e a área de triângulos. Vimos algumas fórmulas aí, tudo bem? Então hoje aí na nossa aula nós vamos ver inicialmente o conceito de apótema, depois nós vamos ver como que a gente calcula a área de um polígono regular e também a área aí de círculo, setor circular e segmento circular. Então vamos lá então. Então apótema. Então, dado um polígono regular, chamamos de apótema do polígono regular o segmento traçado a partir do centro do polígono até o lado do mesmo, formando um ângulo reto com o lado. Ou seja, a gente calcula o apótema, de um polígono quando ele é um polígono regular, ou seja, todos os seus lados são iguais. E o que vem a ser então o apótema? O apótema é o segmento que vai do centro do polígono até o lado, a distância, é a distância do centro ao lado do polígono, ou seja, se é uma distância, então ele forma com o lado aqui um ângulo de 90 graus. Então observe que aqui eu tenho um octógono regular, então tem um polígono aí de 8 lados, e aí OM é o apótema desse polígono. Outra definição que nós temos também para o apótema de um polígono regular, ele nada mais é do que a circunferência inscrita nesse polígono. Observe aí, temos aqui o octógono, e aí nós temos uma nesse caso aqui, uma circunferência inscrita, nesse octógono. Observe que o raio, dessa circunferência, se a gente pegar aqui, é exatamente igual ao apótema, ok? Observe que essa distância aqui, isso daqui é o raio e é também o apótema, certo? Então o apótema é a distância do centro do polígono ao lado, ou o raio da circunferência inscrita nesse polígono. Tudo bem? Então vamos lá. Nós vamos ver aqui então apótemas de 3 polígonos regulares que são muito importantes, tá? Primeiro é o triângulo equilátero. Então nós temos aqui o triângulo equilátero, então todos os seus lados são iguais. Então observe que aqui eu tenho um apótema, o apótema ele vai do centro até o lado, ok? Então eu vou chamar o apótema aqui de A. Observe que essa distância aqui é a metade do lado, L sobre 2. Então a gente vai utilizar agora o que aqui? A tangente de 30. Tangente de 30 é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então A sobre L sobre 2. Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Na hora que você multiplica aqui cruzado, então vai ficar L raiz de 3 sobre 6. Ok? Então tá aí o apótema do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 6. Ok? E o apótema, outro polígono regular, importante aí é o quadrado, certo? O que vai ser o apótema? Então observe que o apótema ele vai do centro até o lado, certo? Observe que o apótema aqui, ele nada mais é do que, se a gente continuasse aqui, essa medida aqui, então ele é a metade do lado, O apótema do quadrado, então, é o que? L sobre 2. E outro polígono importante é o hexágono, Então o hexágono aí ele tem 6 lados, certo? E observe aqui, se eu traçar aqui, esse lado é igual a esse, que é igual a esse, no hexágono regular. Aqui ele forma um triângulo equilátero. O que vai ser o apótema? O apótema vai ser exatamente a altura desse triângulo equilátero. Ou seja, o apótema aqui do hexágono, então, vai ser o quê? L raiz de 3 sobre 2, que é a altura do triângulo equilátero. Nós até vimos isso aí na nossa última
aula, né? Então observe que eu tenho aí, ó, o apótema desses polígonos regulares, né, que são importantes em função do lado, ó. Então o apótema do triângulo é L raiz de 3 sobre 6, o apótema do quadrado é L sobre 2 e o apótema do hexágono é L raiz de 3 sobre 2, ok? Vamos então aqui a alguns exemplos. O primeiro exemplo fala assim, ó, calcular a razão, né, entre os apótemas de um triângulo equilátero e de um quadrado inscrito numa mesma circunferência. Então nós vamos primeiro pegar aqui, vamos chamar de R o raio da circunferência e vamos colocar os dois aqui, ó. Então essa é a mesma circunferência, tá? Então nós vamos aqui, para fins didáticos, coloquei ela aqui separados. Então eu tenho aqui um triângulo equilátero, né, e tem aqui um quadrado. Então os dois estão inscritos numa mesma circunferência, ok? Então observa aqui a circunferência de raio R, ok? E aqui a circunferência também de raio R, certo? Quanto que vai valer o apótema aqui em função do raio? O que a gente pode fazer? A gente, como ele quer a razão entre os apótemas, vamos colocar os apótemas em função do raio. E aí depois a gente faz, se ele quer a razão, a gente faz a divisão. Beleza? Então, observe. Pessoal, eu já mostrei para vocês, esse ponto aqui, ele é o baricentro, né? O baricentro, ele nada mais é do que o encontro das medianas. Qual que é a propriedade que nós temos do baricentro? Eu já falei isso para vocês, ele tem aquela proporção de 2:1, certo? 2:1, ok? Ou seja, quanto que vai valer então o apótema aqui? O apótema vai valer a metade do raio, certo? Então o apótema aqui do triângulo equilátero, ele mede o quê? A metade do raio. E agora, se a gente pegar aqui, o quanto que vai medir esse raio aqui? Pessoal, se vocês observarem, ó, aqui eu tenho um apótema. Aqui eu tenho um apótema. Ó, ele formou aqui um quadrado. Esse R aqui, ele é exatamente a diagonal do quadrado. Ou seja, então eu tenho um quadrado aqui de lado A4, né? Eu chamei que é o meu apótema do quadrado. Ok? Então, o que vai ser? A diagonal do quadrado não é o lado raiz de 2? Então, a diagonal R vai ser o quê? A raiz de 2. Certo? Então, passando raiz de 2 aqui, dividindo, eu tenho que o A4 aí, então, né? O apótema do quadrado é R raiz de 2. Então, agora é só a gente fazer a razão. Ele quer a razão entre o quê? O apótema do triângulo equilátero, que é R sobre 2. Então, a razão do apótema do triângulo sobre o apótema do quadrado. Então, dá R sobre 2 sobre R. Então, eu posso cortar esse R com esse R aqui, né? Aí vai ficar, em cima fica meio sobre 1 sobre raiz de 2. Né? Você multiplicando aqui, conserva o de cima e multiplica pelo inverso do de baixo. Então, a razão vai ser o quê? A razão vai ser raiz de 2 sobre 2. Ok? Vamos no próximo exemplo aqui. Fala assim, ó, uma diagonal de um quadrado inscrito numa circunferência, ele mede 8 centímetros. Calcular o apótema do hexágono regular inscrito nessa mesma circunferência. Então, primeiro, vamos colocar então o quadrado aqui, né? Ele está inscrito nessa circunferência. E ele falou, né, que essa diagonal, ela mede quanto? 8 centímetros. Agora, observe que a diagonal de um quadrado inscrito numa circunferência nada mais é do que o diâmetro, né? E o diâmetro vale o quê? 2R. Ou seja, então essa diagonal aqui, 2R vai ser igual a 8 centímetros. Ou seja, o raio vai valer quanto? 4 centímetros. Então, achei aí o raio. O que ele quer agora? Que a gente calculou a apótema do hexágono. Olha o hexágono inscrito numa circunferência. Quanto que vai valer, então, o apótema, né? O apótema do hexágono aqui, ó, ele nada mais é do que a altura desse triângulo aqui, ó. E ele falou que o raio mede 4, não é isso?
Então, ó, então o raio aqui mede 4, aqui mede 4 e aqui 4. Então, a apótema nada mais é do que a altura, ou seja, esse triângulo equilátero de lado 4, então a apótema vai ser o quê? R raiz de 3 sobre 2, que é a altura do triângulo aí, desse triângulo aqui equilátero. Só que o R nós já calculamos, ele vale quanto? Ele vale 4 centímetros, então vai ficar 4 raiz de 3 sobre 2, corta aqui o 4 com 2, vai ficar um 2 em cima, então o apótema vai ser o quê? 2 raiz de 3. Beleza? Então a apótema aí desse hexágono vale 2 raiz de 3, né? Então, pessoal, por que eu estou passando com esses conceitos, né? Aqui mostrando para vocês. Porque a nossa próxima, né, conteúdo que a gente vai ver vai ser geometria espacial. E aí a gente precisa ter esses conceitos aí em mente, que vai nos ajudar aí quando a gente for trabalhar aí com os sólidos. Ok? Então vamos lá. Agora nós vamos ver como que a gente calcula, né, a área de polígonos regulares. Ok? Então vamos lá. Um polígono regular ele pode ser decomposto em triângulos. Vamos pegar aqui uma circunferência, certo? E aí eu vou escrever aqui um polígono, nesse caso aí um hexágono, né? E eu vou pegar e vou decompor ele em triângulos. Observe aí, ó. No caso aqui esse hexágono, né? Eu tenho o quê? Eu tenho 6 triângulos, certo? E aí eu vou traçar aqui, ó. Vou pegar esse triângulo aqui como exemplo, tá bom? Destacar ele. E aí eu vou traçar a altura aqui desse triângulo, que nada mais é do que o apótema, certo? A altura desse triângulo aqui é o apótema. E aqui eu vou chamar aqui o lado de L, ok? Ou seja, aqui também vale L, né? Aqui vale L, aqui vale L e assim por diante. Aqui eu tenho um apótema também, né? Ok? É o mesmo, certo? Da mesma forma aqui eu tenho um apótema, beleza? Então, o que vai ser então a área desse polígono, né? A área desse polígono, quanto que vale a área desse triângulo aqui? Nós aprendemos que é base vezes a altura dividido por 2. Então tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Base vezes a altura que é o apótema dividido por 2. Certo? E aí eu vou fazer isso quantas vezes? Em quantos triângulos eu dividi o meu polígono. Nesse caso aqui eu tenho quantos triângulos, né? Quantos lados aqui, certo? Nesse caso que é o hexágono seriam 6, o meu N, ok? Mas eu poderia ter um octógono, né? E assim por diante, um quadrado, certo? Então vai ficar o que? A área do polígono N vezes L vezes o apótema sobre 2. Agora, observem, pessoal, que esse N vezes L sobre 2 nada mais é do que o semiperímetro. Ok? Porque se eu pego o N, é o número de lados, vezes o lado, eu tenho perímetro. Dividido por 2, eu tenho semiperímetro. Então, o que vai ser a área de um polígono regular? É o semiperímetro vezes o apótema dele. Ok? Então tá aí, como que a gente calcula a área de um polígono regular, tá, pessoal? Isso é muito importante, ok? Como que a gente calcula a área? É só você fazer o quê? Você pegar o semiperímetro vezes o apótema. Depois fica aí como um desafio para vocês aí. Pega a área, calcula a área utilizando essa formulinha aqui, ó, do triângulo equilátero e do quadrado, e ver se dá certinho, ok? Então vamos lá. Então vamos aqui, né? Que eu tenho um exemplo, calcular a área dos polígonos regulares abaixo, considerando que todos têm o mesmo lado. Triângulo equilátero, né? Eu já mostrei para vocês o que vai ser a área do triângulo equilátero, né? Então a altura vale L raiz de 3 sobre 2, a área vai ser o que? A área vai ser L, que é a base, vezes a altura, que é L raiz de 3 sobre 2, dividido por 2. A área, então, do triângulo equilátero é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Muito importante, né? Mas eu frisei para vocês, grava sempre isso daqui, ó, tá? Quando você esquecer, você desenha um triângulo equilátero e deduz ela, ok? E
que vai ser a área do hexágono, né, regular? Observe que o hexágono é dividido em 6 triângulos equiláteros. Então, a área do hexágono é o quê? 6 vezes a área do triângulo equilátero. Beleza? Que vai dar o quê? 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, se eu quiser simplificar aqui, o 6 com 4, vai ficar 3L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Pessoal, precisa decorar isso? Não. Grava essa daqui, ó. Grava essa. Grava a altura que através dela a gente chega nas outras, ok? Então vamos lá. Um trapézio tem a altura, aqui eu até trouxe esse exemplo, pessoal, para mostrar para vocês um conceito de base média, tá? Então ele fala assim, ó, um trapézio ele tem a altura 4 centímetros e base média 6 centímetros. Calcule a área desse trapézio. Então vamos colocar aqui um trapézio, né? Então ele falou para mim que esse trapézio tem a altura de 4 centímetros e que a base média dele vale 6 centímetros, né? E aí a gente tem, né, e a gente vê isso na geometria, lá nos conceitos de geometria plana, que a base média nada mais é do que a soma da base menor com a base maior dividido por 2. Então, ó, base menor mais base menor, né, que é o BP, mais base maior dividido por 2 é igual a base média. Beleza? E o que vai ser a área do meu trapézio? A área do meu trapézio é o quê? Base menor mais base maior, tá aqui, dividido por 2 vezes a altura. Só que esse valor aqui, ó, já foi dado para nós. Ele vale quanto? Ele vale 6. E a altura também foi dada, que vale quanto? 4. Então, 6 vezes 4, a área do trapézio vai ser 24 centímetros quadrados. Ok? Então, a única coisa aí que a gente tem que, né, lembrar aí dos conceitos é que a base média nada mais é do que, tá, a base maior mais a base menor dividido por 2, tá? Essa é a base média de um trapézio. Vamos lá. Aqui eu tenho o triângulo ABC, né? Então eu tenho um triângulo aqui ABC. Ele tem área 120 centímetros quadrados. Então ele falou então que a área aí, né, do meu triângulo ABC, ele mede 120 centímetros quadrados. E aí ele falou que BD é igual ao que? BD ele é 3/5 de BC. Então, ou seja, era como se eu pegasse aqui BC, ó, e eu dividisse ele em 5 partes, de forma que BD é 3 partes dessas 5 partes. Ok? Então ele falou que BD vale 3/5 de BC. Ele falou que AN é igual a ND, ou seja, AN é igual a ND, certo? E AM, ó, AM é igual a BM. Então, beleza, ou seja, esse N aqui é o ponto médio de AD e esse M é o ponto médio de AB. E ele pede para a gente calcular a área do triângulo MND, ou seja, esse triângulo MND, esse que está em destaque aqui, né? Pessoal, esse exercício aqui, né, eu trouxe até para vocês aí, para a gente ter um conceito que quando a gente vai calcular a área de triângulo, né, nós aprendemos lá que é base vezes a altura dividido por 2, ok? Agora, observe que se eu pegar esse triângulo aqui, ó, eu tenho, a única coisa que ele me deu foi a área do triângulo ABC, certo? Agora, se a gente olhar essa base aqui, ó, essa base e essa daqui, ó, se a gente pegar aqui BD e DC, se a gente pegar o triângulo ADC e o triângulo ABD, observe que eles vão ter a mesma altura, certo? Ou seja, a única coisa que muda neles é o que? É a base,
certo? Então eu vou pegar o triângulo aqui ABD, que é como se eu tivesse aqui 3 partes, né? E o triângulo aqui ADC tivesse aqui 2 partes. Como eles têm a mesma altura, então a única coisa que vai alterar na área seria a base, certo? Ou seja, então eu vou ter o que? Eu vou ter a área desse triângulo ABD, ela vai ser 3/5 da área do triângulo ABC. Por que disso? Né? Porque a única coisa que altera é a base, certo? Então a área do triângulo ABC eu tenho que vale 120, então 3/5 de 120, você simplifica 120 por 5, multiplica por 3, aí dá 72 centímetros quadrados. Ou seja, essa área aqui, ela vale o quê? 72 centímetros quadrados, certo? E por outro lado aqui, essa daqui ela vai valer quanto? 48 centímetros quadrados. Beleza? Agora, o que a gente vai pegar agora? Então, eu tenho que essa área aqui vale 72 centímetros. Agora, se a gente pegar esse triângulo ADB e pegar essas bases aqui, ó, a gente sabe que essa área aqui é igual a essa área aqui. Ou seja, essa área aqui, ela vai o quê? Ela vai valer quanto? Metade de 120. Que vai ser o quê? Metade de 120 não, né? Essa área toda aqui a gente já tinha medido, vale de 72. Ela vai ser metade de 72, que vai ser quanto? 36. Essa área aqui, ela vai medir quanto? 36 centímetros quadrados. Agora, observe que essa área aqui, eu tenho agora esse triângulo aqui, ó. Eu tenho esse triângulo aqui, ó. E eu pegar agora essa base aqui, ó. Então, observe que essa base aqui, eles são iguais. Então, 36 quer dizer, então, que essa área aqui, a metade, aqui vai valer 18 e aqui vai valer quanto? 18. Opa, encontramos, então, a área, então, do triângulo MND, ok? Ou seja, quando a gente está trabalhando com triângulos que têm a mesma altura, a única coisa que vai variar então ali é a base, né? A proporção da base. Aí é só você trabalhar com essa proporção, ok? Então vamos lá. Vamos então ver agora. Então nós vimos o conceito de apótema, vimos depois como que a gente calcula a área de um polígono regular e agora como que a gente calcula a área de um círculo, né? Se a gente utilizar o conceito, tá, que nós vimos ali de área de polígonos regulares, a gente encontra a área de um círculo aproximado, ok? Então vamos lá, primeiro, então um círculo aí, né, ele tem um raio, nós vamos chamar aí de R, ok? E eu tenho que o perímetro do círculo, né, então a gente sabe que o perímetro do círculo, ele vale o quê? Ele vale 2πr, ok? Aqui o nosso intuito não é fazer essas demonstrações, tá bom? Aqui, porque eu já falei com vocês que a ideia aqui é a gente rever os conceitos para a gente entrar, né, em geometria espacial. Então, o perímetro do círculo, ele vale o quê? Ele vale 2πr. O que vai ser a área, né? A área do círculo, então, ela vai ser o quê? πr ao quadrado. Ó, a área do círculo não seria o semiperímetro vezes o apótema. Olha, o apótema do círculo é o próprio raio. Tá aqui, ó. Então aí, ó, que nós vimos lá, ó, é o próprio raio. E o semiperímetro, ó, se o perímetro é 2πr, o semiperímetro se divide por 2 é πr. Então a área do círculo é o quê? πr ao quadrado. Ok? Então, importante a gente saber aí do círculo, né, o comprimento dele, que é 2πr, né, 2 pirralho, e a área do círculo é πr ao quadrado. Então vamos lá. Agora dá pra gente achar aí, né, qual vai ser a área do setor circular, né? Então se eu pegar aí, né, o setor circular é o que a gente chama famoso pedaço de uma pizza, né? Se a gente pensar aqui nesse círculo aqui como uma pizza, né,
Então a gente tem aqui quanto que vale aqui um setor circular, ok? Uma forma assim bem, né, fácil da gente entender é o seguinte: é você pegar a pizza ali, calcular a área do círculo todo e divide, né, no número de pedaços. Então se você primeiro calcula a área da pizza, se você dividiu a pizza em 3 pedaços, você divide em 3. Se você dividiu a pizza em 6 pedaços, você divide por 6. E assim, se você dividiu a pizza em 4, né? E assim por diante. Mas uma forma da gente achar a área desse setor circular é você fazer também uma regrinha de 3. Certo? Você tem que a área... Então eu tenho aqui, ó, a área do círculo, que é πr ao quadrado, está para 360 graus. Ué, a área do setor circular que você quer está para alfa, que é a abertura dele, que determina um pedaço da pizza. Você multiplicando isso daqui cruzado, né? Então tem que a área do setor é πr ao quadrado sobre 360 graus vezes o alfa. Pessoal, precisa gravar isso daqui? Não, esquece fórmula. Entendeu? Vamos pegar aí, vamos utilizar o raciocínio. Quando você precisar, utiliza a regrinha de 3. Agora, o interessante é você fazer o quê? Né? O melhor é você pegar, calcular a área, vamos pensar assim, a área da pizza, e dividir pelo número de pedaços. Por exemplo, se o seu ângulo for 120 graus, 120 graus, então é a mesma coisa você dividir a pizza em 3 pedaços. Então, você calcula a área da pizza e divide em 3. Certo? Se o ângulo for 90 graus, mas se for 90 graus, então vai dar o quê? Vai dar 4 pedaços de pizza. Então, é como se eu dividisse aqui em 4 pedaços. Ok? Então, e assim por diante. Bem? E o que é a coroa circular, né? Então, eu vou pegar aqui uma circunferência de raio R1 e dentro dela eu vou colocar aqui outra circunferência aqui de raio R', certo? Como que eu calculo essa área aqui, né, que é a coroa, né? Como que eu calculo essa área aqui, ó, que está em destaque, né? Isso daí é o que? Isso daí é a coroa circular, ok? Então é só eu fazer o que? É só eu pegar a área do círculo maior, que é πr ao quadrado, menos a área do círculo menor, que é πr ao quadrado. Na hora que você fizer então essa diferença aí, você tem exatamente a área da coroa circular. Se você quiser colocar aqui o π em evidência, então você chega aí na forma da coroa circular. Segmento circular. O que é um segmento circular? Né? Para a gente calcular essa área aqui, o que a gente pode fazer? É só você pegar a área de um setor circular, que seria tudo, menos a área desse triângulo aqui. Agora, pessoal, geralmente quando você for fazer isso, essa área do triângulo que você vai usar aqui, observe que aqui você tem R. Aqui você tem, né, vamos pegar aqui, você tem R e aqui você tem R. Né? E aqui você vai ter o seu ângulo de abertura. Geralmente você vai usar o que para a área desse triângulo aqui? Aquela formulinha, raio, né? Ladinho vezes ladinho vezes seno do ângulo, dividido o que? Dividido por 2. Né? Geralmente você vai usar essa fórmula aqui, quando você for calcular aí a área desse triângulo. Ok? A área do setor nós aprendemos como que a gente calcula. Beleza? Então, a área do segmento é só você fazer essa diferença aí. Então, vamos aqui para alguns exemplos, tá? Então, aqui, calcule a área rachurada. Então, observe, pessoal, que aí eu tenho, a ideia é o que, a gente calcular a área do círculo todo. O que é a área do círculo todo? πr ao quadrado. Nesse caso aqui vai dar quanto? 16π. 120 graus, eu dividi a pizza então em quantos pedaços? 360 dividido por 123. Então, o que vai ser a área então do setor? A área da pizza dividido por 3. 16π sobre 3.
Agora, se você quiser fazer regrinha de 3, está aí, ó. Mas você vai ver que você vai chegar no mesmo resultado. 16π sobre 3. Certo? Aí, ó, a área do círculo está para 360 graus, assim como a área do setor está para 120 graus. E aí, multiplicando isso daqui cruzado, você chega nesse valor. Eu acho mais prático você, né, utilizar aqui o conceito aí, tá, de calcular a área primeiro. Agora, qual vai ser a área essa área rachurada? Então, observe que aqui agora eu tenho um segmento, né, circular. Então é só a gente fazer a área do setor, né, nós já calculamos no exercício anterior, vai dar 16π sobre 3, tá? Menos a área desse triângulo. Qual que vai ser a área desse triângulo? Ó? Ladinho vezes seno do ângulo. Seno de 120 é a mesma coisa que seno de 60, né? Lembrando lá da trigonometria. E quanto que vale seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Então vai ficar 4 vezes 4 vezes raiz de 3 sobre 2. Então eu posso cortar esse 4 aqui, ó, com esse 2 e esse 2. Então vai ficar 4 raiz de 3. Então, quanto que vai valer a área do segmento circular? Então é a área do setor, que é 16π sobre 3. Nós calculamos anteriormente. Menos a área do triângulo. Beleza? Se você quiser colocar em evidência isso, coloca. Ou se você também quiser deixar assim, sem problemas. Vamos lá. Calcule a área da região rachurada sendo AB. Né? Então ele falou que ó, AB ele é o diâmetro de um círculo de raio 4. Opa, então se o diâmetro... Então meu diâmetro vai valer quanto? 8, né? Que o raio vale 4. E sendo o ângulo BOC 45 graus. Então observe, pessoal, que aqui, ó, isso aqui também é o raio, né? Beleza? E aí eu tenho o que, ó? Eu posso dividir isso daqui em região 1, que é do setor circular, e aqui em região 2, que é o triângulo, onde esse ângulo aqui, ó, ele vai valer o que? 135 graus, certo? Então, nós decompomos ela aí num triângulo e num setor circular. Esse setor aqui, se o ângulo é 45, era como se eu tivesse dividido a pizza toda em quantos pedaços? Né? Dividido ela em 8 pedaços, né? Então, quanto que ia dar a área do círculo todo? Ia ser π r ao quadrado, que dá 16π. Só que se você vai dividir essa pizza em 8 pedaços, 16π dividido por 8, dá exatamente o que? Exatamente os 2π. E como que a gente calcula a área desse triângulo? Lado vezes seno de 135. Seno de 135 é a mesma coisa que seno de... é igual a seno de 45. Que vale quanto? Raiz de 2 sobre 2. Então vai ficar 16 dividido por 4, vai dar 4 raiz de 2. Então o que vai ser a área toda aqui? 2π mais 4 raiz de 2. Então aqui está o valor dessa área rachurada. Beleza? Então vamos lá. Próximo exemplo. Calcule as áreas rachuradas sendo ABCD um quadrado de lado 4. Opa, então eu tenho aqui um quadrado, né? Cujo lado vale 4, certo? Observe que essa área rachurada, para a gente achar ela, o que a gente pode utilizar a ideia aqui? Nós podemos calcular a área do quadrado e subtrair, se a gente juntar essa parte aqui, que é um semicírculo, mais esse semicírculo, vai dar o quê? Um círculo de raio o quê? Quanto que vai ser o raio dele? Ó? 2. Não é isso? Raio 2. Então é só a gente fazer a área do quadrado, que vai dar L ao quadrado, não é isso? Que dá 16, menos a área do círculo, que é o que? Π r ao quadrado. Π sobre π, r é 2, né? Π, 2 ao quadrado. Então 4 vezes 4, que é a área do quadrado, 16 menos 4π. Se quiser colocar aí o 4 em evidência, beleza? Da mesma forma, essa figura aqui, eu tenho que o lado vale 4,
né? Um quadrado de lado 4. Quanto que vai valer o raio aqui? 2, né? Quanto que vai valer essa área rachurada? Da mesma forma, né? A gente pode fazer a área do quadrado menos... Se a gente juntar essas 4 partes aqui, vai dar exatamente a área de um círculo, né? Então, a gente vai chegar o quê? Na mesma área. A mesma área aí da figura anterior. Então, vamos aqui. Próximo exemplo, né? E o último aí, para a gente finalizar. Na figura abaixo, ABCD é um quadrado cujo lado mede 8. Então, agora esse quadrado aqui, ele mede 8, né? E ele fala, calcule a área rachurada. Então, observe, pessoal, a gente vai ter que tentar aqui enxergar o que a gente pode fazer aqui, porque se a gente observar para essa área rachurada, ela não é um polígono que a gente conhece, né? E agora nós temos, além dessa parte aqui, nós temos essa aqui também. Então, uma coisa que nós podemos fazer aqui, ó, eu vou tracejar aqui para vocês verem. Ó. Quando eu passo nessas diagonais aqui, e aqui os pontos médios, observe o que acontece. Ó. Esse S1 aqui, ó, essa parte aqui, ó, eu posso trazer ela aqui e ficar aqui em S3. E essa parte S2 eu posso pôr em S4. Ou seja, de forma que a área vai ficar o quê? Essa área rachurada, essa mais essa daqui, vai ser exatamente a metade da área do quadrado. Se o quadrado mede, a área dele é 8 vezes 8, né? Observe, então eu fiz isso daqui, ó. Ao trazer para cá, olha o que vai ficar a área rachurada. Então, eu tenho aí a área do quadrado sobre 2. A área do quadrado é 8 vezes 8, 64 dividido por 2, 32 centímetros quadrados. Então, é isso daí, pessoal. Só aqui no finalzinho, né, eu coloquei aí para vocês um resumo das áreas, né, que nós vimos na aula anterior e nessa agora. Tá? Então, deixei para vocês as principais formulinhas, que é importante. Né? Não que você tenha que decorar isso, mas você, né, tem que estar familiarizado com elas. Ok? Então, tem aí as áreas de alguns quadriláteros, né? Algumas áreas de fórmulas de triângulo, de você calcular a área de triângulo. Importante, círculo, setor, segmento circular e coroa. Ok? E então a gente termina a nossa aula por aqui. Um abraço a todos. Tchau, tchau.